Boa tarde, bebês, tudo bem? Bom, hoje a gente vai para nossa última aula, é a terceira, mas é a nossa última aula de revisão da apostila, tá? De revisão que eu digo é da gente estar corrigindo os exercícios que estavam na apostila. Então, para isso, ó, hoje a gente vai para a página 13, estão vendo aqui? Tá? Então, a gente está na página 13, onde a gente vai começar a responder o exercício 4, fazendo relação entre os textos, tá bem? Então, quais são os textos? Então, voltando lá, olha, os textos que nós tínhamos eram esses daqui. O texto 1 é essa página, que é a primeira página de um jornal. O texto 2 é onde a gente tem a questão do suicídio. E o texto 3 é a questão do aumento das fake news, tudo bem? São esses três textos que nós temos aqui. O exercício, então, o que ele pedia pra gente? Relacionar o texto 1, que é a primeira página do jornal, mais o texto 2, que fala sobre o menino que sofreu em relação a um vídeo fake e acabou tentando suicídio. Lembram dele? Ok. O que nós vamos verificar, então? Nós vamos verificar que na página do jornal, a primeira página, que é o texto 1, a gente tem logo em destaque exatamente o assunto que será abordado aqui. Pode ver que o título é o mesmo. Estão vendo aqui? Tá? Então, qual é a relação que eu tenho do texto 1 com o texto 2? O tema, o assunto relacionado ao fake news. Ou seja, a primeira página do jornal, ela apresenta para mim um texto que será lido no seu interior, tá? Lembra que eu falei que a primeira página, ela faz isso mesmo? Eu tenho apenas as manchetes e aí dentro do jornal, na página que eles indicam, eu vou verificar a notícia como um todo. Eu vou ter ela todinha, todas as informações de que eu preciso para sair de lá bem informado. Então, na questão 1, o que nós vamos ter aí, né, que ele pergunta pra gente relacionar o texto 1 com o texto 2, o que nós vamos ter aí é o tema, o assunto, inclusive o título é o mesmo, tá? Então, o texto 1 apresenta pra gente o que será falado logo no texto que segue, tudo bem? Depois, o exercício 2, o que ele pede? Analise a foto que ilustra o texto 1. Então, a gente já viu o texto aqui, né? Nós vimos que nós temos uma foto, onde eu tenho um celular, um lápis e um computador, certo? Esta imagem vai aparecer pra gente de novo, tá? Na página que estamos trabalhando, que é a página 14. Olha ele aqui. Então, ele aparece a imagem de novo, ok? Então, o que nós temos que responder aí, tá? Então, analisando a foto, que foi o que eu pedi aqui para que vocês fizessem, tá bem? Então, a gente analisa e vamos para as respostas aos questionamentos e, em seguida, para as respostas. Vamos para a questão 3. Na questão 3, o que ele vai dizer pra gente, ó? Pode-se dizer, essa foto também pode ilustrar o texto 3. Qual é o texto 3, gente? O texto 3 é aquele que fala que nós devemos estar informados quando a gente receber uma notícia, saber de onde ela está vindo, qual é a sua veracidade, até que ponto aquilo realmente é verdade, né? Então, veracidade que é verdade, para a gente poder realmente passá-la adiante e isso não se tornar e a gente não contribuir para ser um propagador de fake news, ou seja, de mentiras falsas. Então, ela pode ilustrar? Sim, gente, ela pode ilustrar sim. Não sei se vocês estão enxergando aqui, ó, vou trazer aqui para vocês mais para pertinho, tá? Sim. Aí eu tenho que dar justificativa, lembra? Só dizer o sim e nenhuma resposta basta. Então, voltando a falar para vocês que vocês têm sempre que dizer o porquê que chegaram naquele sim, naquele não, ou naquela resposta, a resposta que vocês tenham dado. Por quê, gente? Porque uma notícia no celular, a gente vê isso, né?
pois temos uma notícia no celular e provavelmente ele está checando a fonte. Por isso ele está com 2 meios de pesquisa, tanto celular quanto computador abertos. Então, ele vai ou tá usando o celular para checar o que ele viu no computador, ou usando o computador para checar a notícia que apareceu para ele no celular. Normalmente aparece para a gente no celular, por isso que eu coloquei o celular primeiro. A gente recebe essas notícias ou pelo WhatsApp, ou estamos olhando o Facebook e de repente vemos a notícia. Aí a gente se depara com a notícia e se abre o computador para pesquisar. Isso se você não pesquisar ali no celular mesmo. Mas como a imagem possibilita para a gente tanto o computador quanto o celular, eu imaginei que primeiro ele recebeu no celular, depois ele foi para o computador. Por que eu vou afirmar que ele está fazendo uma pesquisa? Por conta do lápis. Então, a leitura da linguagem não verbal, ela é fundamental para que eu dê uma boa resposta, tá bem? Então, eu olhei o quê? O computador, eu olhei o celular, eu olhei o lápis para chegar numa resposta condizente, mais coerente com o que nós temos, tudo bem? Na 4, o que ele vai pedir? Ó? E a imagem abaixo? Ela está coerente com o texto 3? Redija o parágrafo e defenda a sua opinião. Bom, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês analisem muito bem essa imagem e façam esse registro no caderno. Como é a opinião, cada um vai ter a sua. Não tem como eu ouvi-los nesse momento. Mas o que eu vou pedir que vocês levem em consideração. Então, olhem o questionamento que eu estou fazendo para vocês. Eu olhei a imagem. A imagem só me mostra um teclado. No texto 3, ele fala sobre as fake news que são produzidas e são propagadas aí sem parar, certo? Então, o que eu vou pedir que vocês pensem para poder escrever isso daí no caderno de vocês, depois a gente vai falar sobre isso em aula ou numa reunião que a gente faça mesmo que virtualmente, mas eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês ou na própria apostila. Como não tem espaço no caderno do aluno, então vocês podem colocar no caderno, tá? Analisem a imagem. Vocês olhando apenas esse teclado, vocês pensam em alguém que vai escrever ou alguém que está pesquisando? Então, levem isso como direcionamento e escrevam um parágrafo defendendo a opinião de vocês, tá bom? Não só, tem alguém que tá escrevendo, tá, mas lembra que a gente tem que argumentar, vocês têm que defender a opinião de vocês. O que fez vocês pensarem nisso? E a mesma coisa se vocês acharem que ela tá pesquisando. Tá pesquisando? Por quê? Me coloca aí o porquê, ou como vocês chegaram a pensar nisso. Tudo bem? Assim, a gente termina em relação a esses e vamos para um outro texto. A questão 5, ela vai pedir pra gente a leitura do texto, tá? Isso tá na página 15. O texto começa, na verdade, na página 14, que é a mentira e as penas, e ele finaliza na página 15. Então, os exercícios estão na página 15, por isso que eu anotei exercícios aqui na página 15, ok? Então, vamos lá. Vamos ao texto, antes da gente responder, tá bom? Mentiras. A mentira e as penas, melhor. Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia em que viviam. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e, algumas vezes, até de violência física. Primeiro, passou a andar pela cidade de cabeça baixa. Não conversava com ninguém, depois já não saía mais de casa. O vizinho, muito arrependido e tomado de consciência do mal que havia feito, foi conversar com um velho muito respeitado na cidade pela sua sabedoria e pelos conselhos que dava às pessoas. O homem queria ajuda para reparar o mal que havia feito. O velho lhe disse que havia um jeito. O homem teria que pegar todas as penas de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E depois disso feito, deveria voltar. O homem saiu mais do que depressa, seguiu toda a recomendação do ancião e retornou. O sábio então lhe disse: agora você recolha todas as penas da galinha e as guarde num saco.
Mas isso é impossível. Não tenho mais como pegar as penas. O vento já levou elas para longe. O velho, cheio de compaixão, disse: Você está certo. E assim como não tem como pegar as penas, não há como retirar todo o mal que causou ao seu vizinho, pelas mentiras inventadas. O texto que a gente acabou de ler é da Mara Lúcia David. Agora vamos às questões, tudo bem? Lemos o texto, ele nos ensina bastante, né? Esse texto, gente, ele é uma crônica, tá? Então, o que é a crônica mesmo? É um texto narrativo que vai trazer pra gente um local onde as coisas acontecem, quando as coisas acontecem, ele vai estar em um tempo, no presente, ou no futuro, ou no passado, ou realmente vai nos trazer uma data bem certa. Ele vai apresentar pra gente personagens que vão se envolver numa situação. Começa o texto com a apresentação, os personagens são levados ao momento alto da história, que a gente fala que é o conflito, que leva ao clímax, e depois ele vai levar a gente para o desfecho. Nós temos também dentro dessa narrativa esse jogo, esse encadeamento de ações. Nós temos aqui a presença do discurso direto e nós sabemos que a crônica ela é um registro de algo que é comum na vida nossa, um registro diário, tá? Então é importante a gente saber as características desse tipo de texto que a gente está vendo. Estávamos falando de notícia até então, a crônica também é um texto que é colocado no jornal, tá bem? Então, antigamente, né, lá atrás, ele era um texto, ainda é usado em revistas também, né? É um texto que tem cunho jornalístico, porque ele vai apresentar o dia a dia, mas antigamente ele era mais visto nos jornais. Então, já é de sua origem ter esse vínculo com o jornal, tá bem? Agora vamos para as questões. Diga o que ele tem a ver com o fato de espalhar informações falsas, que é o que a gente está estudando. Tudo, né, meus amores? Uma vez que você espalhou, que você disseminou, vou usar a palavra de um dos textos que já lemos, uma informação falsa, ela ganha uma proporção, uma dimensão, quer dizer, ela se alastra, ela toma conta do mundo, né? E aí fica difícil reverter o que já foi dito, né? Uma vez que a gente lançou isso, e principalmente na questão virtual, não é verdade? Você coloca uma foto na internet, depois você quer sair, o outro já comentou. Quando você vai apagar, alguém já comentou. Ou alguém já pegou a sua foto e passou adiante, né? Ou o que você disse. Então, o virtual ainda é mais rápido do que aquela coisa de vizinho, né? É uma maneira mais rápida de que o que você colocou, né, na rede, ela é muito mais rápida, a sua proporção de atingir as pessoas é muito mais rápida. E depois que você colocou, gente, fica muito complicado tirar, né? E é a mesma coisa que as palavras ditas, sem você saber, sem você ter certeza. Então, você joga uma informação falsa sobre alguém, depois você se arrepende, o arrependimento, ele é benéfico, né? A gente tem que se arrepender se a gente fez algo errado. Mas, quando você mexe com a vida de outra pessoa, isso fica muito mais difícil. Então, a relação que nós temos com uma coisa que é cotidiana, uma fofoquinha de vila, né? Se a gente jogar isso para a internet, isso também se faz. Vamos pegar o texto 2, em que um jovem acaba tentando suicídio. Então, o que foi dito por ele teve uma consequência drástica, né? Então, por isso que tem relação entre os textos aí, o que ele tem a ver, tá bom? Esse conto possui fatos que podem gerar notícia. Então, o que eu marquei aqui, ó, tá? Ah, deixa eu marcar aqui para vocês, ó. Lembra, a gente passa a informação, sou eu. Eu vou passar para você, uma pessoa só. Esse você vai passar para um amigo, que vai passar para outro amigo. E aí, gente, a gente não tem mais controle do que foi dito, tá? Então, prestem atenção nessa situação, ó. Uma vez que você espalhou, disseminou uma informação falsa, ela ganha uma dimensão enorme. E é muito complicado reverter o que foi lançado no mundo virtual. Então, repito, ó. Eu passo para um você, que o você vai passar para um amigo, que vai passar para outro amigo, do amigo, do amigo, do amigo, e a gente não tem mais controle sobre a situação, tá bem? Agora, vamos à questão 2, retomando.
Esse conto possui fatos que podem gerar notícias? Sim, gente. Então, existe aqui um momento do texto que isso poderia virar uma notícia, né? Quando ele diz assim, ó, percebam que eu retirei do texto, portanto, vocês podem ter grifado no texto, não tem problema nenhum, tá? Mas como o meu texto, a letra é pequenininha, eu preferi transcrever, escrever de novo nessa folha. E aí, eu coloco entre aspas, porque as palavras não são minhas. Quando eu retiro um trecho do texto, eu tenho que fazer o uso de aspas, para mostrar que essa fala não é minha, essa fala é de outra pessoa. E o que eu retirei do texto que pode virar uma notícia? Olha lá. O homem caluniado passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física. Tá bem? Então, esse trecho aqui viraria uma notícia. Como o menino ter tentado suicídio, virou notícia. Então, se fosse realmente real essa história, este momento poderia ter sido usado para que eu construísse uma notícia. A questão 3, vocês estão vendo aqui que eu pedi que vocês me entregassem, tá? E como vocês vão entregar? Olha, eu vou explicar. A questão 3, ele tá dizendo assim, ó. Agora, crie, criar. Então, vocês vão produzir uma manchete impactante para possível notícia. Que possível notícia, gente? Relacionada a esse senhor que foi caluniado, que é essa questão aqui, tá? Então, a gente vai colocar aqui, o homem caluniado passou assim. Então, pense nessa situação e crie uma manchete para ele, tá? Um lead. Então, o que é o lead? O lead é o primeiro parágrafo de um texto, tá? De uma notícia, onde eu vou colocar o que, quem, porquê, tá? No meu lead, eu vou ter que ter essas informações aqui, ó, que nós já vimos na apostila, ó. Vou mostrar de novo para vocês, tá bem? Ó, são essas informações aqui que eu vou pegar, ó. Tá bem, ó? O que, quem, quando, como e onde. Essas informações, elas vão ter que estar em um único parágrafo, que é o primeiro parágrafo da notícia. E ele é chamado de lead. Então, quando vocês forem produzir, então lembra, vocês vão fazer uma manchete e vão escrever um lead. O lead, o que que é? Um parágrafo, onde vocês vão colocar o que, quem, quando, como e onde, tá bem? Entenderam? Tá? E aí, o que vocês vão fazer mais, que o exercício pede, uma ilustração, uma foto. O que é uma fotomontagem? Eu vou pegar lá uma revista que eu tenho em casa e vou criar uma foto com as imagens que ali estão. Mas vocês podem ainda, ó, desenhar ou fazer uma charge, por exemplo, tá bem? Então, vocês vão ter que fazer 3 coisas. Criar uma manchete para notícia. Um lead, onde vocês vão responder quem, como, onde, né? Que são aquelas informações. O lugar precisa ser dito e quando, tá bem? E fazer uma ilustração. Vocês podem desenhar ou fazer colagem, tudo bem? Tá. Então, essa é a proposta. Aí, o que eu vou pedir para vocês, ó? Marquem aí, ó. Criar. Vocês já devem ter feito isso no caderno, porque como foi exercício já pedido, né? Logo quando a gente saiu de Coreia, acho que foi lá pro dia 27 que foi pedido isso, de abril. Então, vocês já devem ter isso no caderno. O que eu vou pedir? Que vocês peguem isso do caderno que já produziram, tá? Agora, observando a correção que eu acabei de fazer com vocês, qual, né, vocês vão checar se a informação que vocês passaram bate com a resposta que eu acabei de passar para vocês. Então, a informação é que esse senhor caluniado começou a sofrer na sua vila, na sua cidade, tá? Aí, vocês vão pegar uma folha de sulfite, pode ser uma folha do caderno de desenho, tá bom? Se não tem folha de sulfite, pega lá do caderno de desenho. Vocês vão pegar essa folha e vão me mandar no privado. Então, a mãe de vocês, o pai de vocês, o avó, elas têm o meu número lá no grupo. Então, vocês vão pedir para que elas mandem para mim no privado e eu quero isso até sexta-feira, tá? Então, recapitulando, o que vocês vão fazer? Numa folha de sulfite, pode ser na folha de caderno de desenho, tá?
vocês vão, ou pode ser no almoço, se vocês tiverem um almoço, pode mandar. A única coisa é que vocês vão ter que fotografar. Pode fazer até no próprio caderno de língua portuguesa, mas eu quero fotografado. Escrever uma manchete, um lead, onde vocês vão ter que colocar o que no lead? Olha aqui eu repetindo, ó. O que, quem, quando, como e onde. Então, vocês vão ter que escrever um parágrafo que vão passar todas essas informações para mim, tá? Nós já estudamos isso. Nós já fizemos a correção disso. Então, façam isso para mim, tá? E fazer uma ilustração. Tudo bem? Fechado? Eu vou ficar aguardando, tá bem? Até sexta-feira, dia 15/5, tá? E agora a gente volta para correção. Para correção, nós vamos continuar na página 15, tá bem? Nós vamos continuar na página 15. Deixa eu pegar aqui, eu já marquei para vocês o que vocês vão ter que fazer. Então, vamos lá para a página 15. Na página 15, o estudo da língua tá lá, ó. O efeito de sentido provocado pelo uso de exclamação no trecho misericórdia. Lembra que nós lemos? Nós falamos sobre isso. Aí, quando a gente fez a leitura, eu falei, olha, essa exclamação ela é importante. Estamos vivendo uma época onde as fake news ganharam uma força extraordinária. Isso é o texto 3, tá? Essas aspas dão ideia do que, gente? Afirmação, indignação, negação ou resignação. Então, nós vamos dizer que a alternativa B de bola, eu coloquei a alternativa certa, A1. Ai, A1 eu não marquei aqui. Só um minutinho, bebês. É, A1 eu não marquei, então vou trabalhar aqui com vocês, ó. Então, nesta questão, nós vamos ter afirmação, indignação, negação ou resignação. O que nós vamos ter aqui é a B, né? É uma indignação. Quando ela diz isso, ela está o quê? Indignada, está louca da vida. Ah, ela tá aqui, ó. Ela tá indignada, ela tá louca da vida. Então, a gente vai entender. E o que é essa indignação? Eu coloquei o significado aqui. Que eu tirei da minha cabeça? Não, gente, eu tirei do dicionário. Lembra que eu falei para vocês que vocês precisam procurar, principalmente agora, né? Que vocês têm esse tempinho a mais. Então, se eu não sei uma questão, procure o significado das palavras para poder escolher a alternativa correta. Então, indignar-se é sentimento de cólera. O que é uma cólera? É a raiva ou de desprezo, experimentado diante de uma indignidade, de uma injustiça, de uma afronta, de uma repulsa, de uma revolta. E o nosso texto, a pessoa se mostra muito revoltada com essa questão das fake news. Tudo bem? Então, nós vamos aí para a resposta alternativa B. Tudo bem? Aqui tá melhorzinho, né? Aí, vamos para 2. Na 2, assinale a alternativa em que ocorre uma inadequação quanto à concordância verbal. Nós falamos até disso quando trabalhamos, ó, ela tá bem aqui. Quando nós trabalhamos aprendendo o que é o SIC, né? Então, é a questão D, a alternativa D. A gente precisamos. Lembra que a Pro falou para vocês? Ou a gente vai dizer a gente precisa, ou vamos dizer nós precisamos. A gente precisamos ou cometemos aí um erro de concordância, tá? Posso usar a gente separado? Posso, mas o verbo não pode estar no plural, ele tem que estar no singular. Se eu trabalho com o verbo no plural, a pessoa tem que estar no plural. Então, eu teria que usar nós. Tudo bem? A próxima alternativa, ele diz assim para mim, ó. Grife os verbos conjugados e circule os que estão na forma nominal. Aí, eu queria lembrar com vocês, vocês sabem o que são as formas nominais do verbo. Então, eu coloquei aqui, o que é uma forma nominal? É um verbo que ele não foi conjugado, às vezes ele é usado até como substantivo ou como um adjetivo, tá? Então, são formas nominais os verbos que estão no infinitivo, que são aqueles terminados em ar, ir, né? Ele vai ser. O verbo ser é um verbo que está no infinitivo. Então, ele termina em er, tá?
Então, ele não foi conjugado ainda. O gerúndio, que é muito usado pelas meninas do telemarketing, fala assim, eu vou estar transferindo o senhor, né? Que é aquele terminado em NDO. Então, esse transferindo, assistindo, né? Comendo. Então, são verbos nominais que estão no gerúndio. Ou os verbos que estão no particípio, que são terminados em ado, edo, ido, tá? Eu vou ter terminado, né? Eu vou ter falado, eu vou ter partido. Então, quando o verbo se apresenta assim para mim, ele é um verbo que está na sua forma nominal, tá? Esses verbos nominais podem ser usados até não como verbos, eles podem se tornar substantivos, que é o que vai acontecer aqui, ó. Então, quando a gente diz assim, jovem brasileiro imerso, imerso é um verbo que tá no particípio irregular, tá? E ele foi usado como adjetivo. Então, o que é um jovem brasileiro imerso? É um jovem brasileiro afundado, né? Jogado na realidade dos fake news. Então, ele já tá lá no fundo do poço lá. Então, quando ele tá imerso. Aí, aqui, de novo, na B, a gente vai ter o ouvidos, é outra forma nominal, tá? Estão não é, então eu só marquei para vocês saberem que também é verbo. Depois, na C, eu tenho lá o verbo ser, olha lá, o verbo que tá no infinitivo. Conferir, outro verbo nominal, também está no infinitivo. Então, na C, ele vai apresentar para mim esses dois verbos, ser e conferir. Os dois são formas nominais, estão no subjuntivo, tá? E, afinal, os fatos e as notícias são estão. Estão é verbo, mas ele não tá no infinitivo. Então, eu só marquei ele aqui pra gente saber que existe um verbo. Tudo bem? Então, são essas que nós temos. E aí, vocês vão ver que a atividade 6, ele é uma produção de texto. Então, vocês terão que fazer uma notícia, ó. Agora, com base nessa temática, você produzirá a sua notícia. Só que a temática seria, nós teríamos que trabalhar a questão dos fake news, tá? Vocês podem abordar até a questão do fake news, mas relacionado com o que estamos vivendo. A pandemia, o isolamento, né, a quarentena. Então, vocês vão ter que falar sobre o coronavírus. Lembrando que eu já pedi isso para vocês através da atividade bimestral. Então, na atividade bimestral, o que vocês teriam que fazer? Vocês teriam que produzir uma notícia, tá bom? E aí, ó, essa notícia tinha que ser feita em grupo, seria interessante, né? Mas nós não podemos agora nos agrupar, né? O distanciamento se faz necessário. Então, ó, planejem. Então, usem isso daqui como planejamento, porque a folhinha vocês vão me entregar à parte. Então, vocês vão ter que levar isso até a escola. Eles vão marcar uma data para vocês poderem levar. Mas produzam um texto. Ah, professora, eu vou falar de fake news ou eu vou falar do corona? Dos dois, tá? Porque muita notícia falsa foi colocada aí. Nós ouvimos falar até que tinha vacina para isso e até então sabemos que, na verdade, não há cura, né? Ouviu-se também aqui em relação a Mauá. Teve uma época que, mesmo a gente estando de quarentena, falou que tudo ia poder estar aberto, que o prefeito ia garantir que todos os comércios estivessem abertos. E isso foi se espalhando. Era mentira mais uma vez. Então, o que a gente vai falar? A gente pode falar do fake news e dá para fazer isso sem ter problema nenhum, mas os fake news relacionados ao coronavírus. Tá bom? Então, produzam numa folha à parte, com nome, número e série. Coloquem a data direitinho do dia que vocês fizeram. A data é importante, tá bom? E logo mais vocês vão saber quando deixar todas as atividades que nós estamos pedindo na escola. Mas deixem tudo pronto, tá bem? Cuidem-se, organizem o estudo, organizem as coisas que vocês vão ter que estar entregando. E logo mais a gente está se vendo, não mais para corrigir a apostila, agora a gente vai corrigir a folhinha à parte, tá bem? Um beijo a todos vocês, se cuidem, fiquem em casa.